pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho a seguir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Páscoa para você. Hoje nós estamos aí na quinta-feira de adoração, hein? 24 de abril de 2025, oitava da Páscoa. Que Deus possa abençoar você. Hoje o Evangelho continua refletindo o Evangelho de ontem. Lucas 24, 35 ao 48. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembra do Evangelho de ontem? Os discípulos de Emaús voltam para estar com os 11 e contar tudo o que havia acontecido com eles no caminho, quando Jesus pregava para eles a palavra, e depois Jesus se manifesta de forma autêntica e real e presença no partir do pão. Aí eles reconhecem Jesus. O coração deles abrasava pela pregação da palavra, quando Jesus explicava tudo para eles. Eles voltam para Jerusalém e vão contar aos 11, estão lá contando, entusiasmado, tudo que tinha acontecido. De repente, quem aparece? Jesus se coloca no meio deles. Gente, eu fico imaginando a cena, né? Qual a reação daquele povo naquele momento? Ao ponto de Jesus dizer: olha, não sou um fantasma, não. Mas ele falou a primeira vez, não adiantou, vai, dá aí, dá uma coisa para mim comer, porque o fantasma não come, né? Aquilo que não existe, não come. Aquilo que ali não está, não tem como manifestar nada, mas ele estava ali, vivo e ressuscitado, e então ele pega o pedaço de peixe e come na presença deles. E aí ele começa a dizer: tá vendo? É isso que eu explicava para vocês. É isso que eu ensinava a cada um. E naquele momento parece que tudo era tão obscuro, tão difícil para vocês entenderem. E a palavra traz uma expressão muito curiosa. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para eles entenderem as Escrituras. Ali, a partir daquele momento, tudo aquilo que às vezes era meio enigmático na explicação de Jesus e na própria palavra, eles conseguiram compreender. E a partir dessa compreensão, percebem que todo o ensinamento contido na palavra de Deus se cumpria na pessoa de Jesus Cristo e em tudo aquilo que ele havia vivido. Assim está escrito: o Cristo sofrerá
e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Aí acredito que as coisas começam a fazer um grande sentido. E que a partir daquele momento, no nome de Jesus, seriam anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E ele olha para eles e diz, a partir desse momento, vós sereis testemunhas de tudo isso. E é tão bonito que você vai perceber que agora vai ter um tempo de preparação até Pentecostes. E nesse tempo, Jesus vai continuar se manifestando a eles, porque o medo e a dúvida ainda era uma sombra que pairava no coração daqueles homens. A grande missão da igreja começa de verdade a partir, na prática, gente, porque ela começa na cruz e na ressurreição de Cristo. Mas os apóstolos, os discípulos, começam a anunciar e pregar a todos os corações a partir de Pentecostes. Até lá, o medo ainda tomava conta, a dúvida ainda pairava no coração deles, mas eles já começavam a ser as testemunhas oculares, as testemunhas que puderam presenciar o Cristo vivo e ressuscitado diante deles. E a partir dali, eles começam a compreender com mais clareza tudo aquilo que o próprio Cristo os ensinava. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Não quero e não posso mais viver longe de ti. Comece o seu dia com 5 minutos de esperança. Mostre o caminho